Boa noite a todos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Eu gostaria de começar, esse culto de adoração ao Senhor, pedindo a você que você pudesse baixar sua cabeça, para que a gente pudesse orar juntos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estar aqui. Nós queremos bendizer o teu nome, pelo teu cuidado. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, a nós que estamos aqui,
aos irmãos, às pessoas que estão assistindo, cada um nas suas casas, Senhor. Nós queremos, Pai, mesmo começar esse culto, Pai, com um coração muito grato ao Senhor, Pai, por estar com vida, por estar bem, por estar com saúde. E queremos pedir, Pai, que o espírito de adoração possa de verdade, Senhor, permear os nossos corações, Pai. Independente da situação ou das circunstâncias, Pai, que o Teu nome, Pai, possa ser adorado, Senhor, por cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e que eu te peço que o Senhor venha sobre cada um de nós, Pai. Amém. Eu queria que você pudesse abrir na sua casa a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala assim: sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Esse versículo é a base da canção que nós vamos entoar nessa noite, e que você, através do Espírito Santo, possa mesmo se sentir encorajado e dar ao Senhor toda a adoração que Ele merece. Que você não olhe para as suas circunstâncias, não olhe para o que os seus olhos físicos estão vendo ou para o que o seu corpo físico está sentindo. Não olhe para as suas emoções, olhe para Cristo, porque Ele sim, Ele merece ser adorado, Ele deve ser adorado. Nós não adoramos a Ele pelo que nós sentimos, pelo que nós estamos vivendo ou vendo. Nós adoramos a Ele porque Ele é digno, porque Ele já venceu todas as coisas e Ele nos capacita para que a gente vença também, em nome de Jesus. Amém. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Visto por anjo, aquele que foi pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória, Rei dos reis, Senhor dos
Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor Deus, aqui, Senhor, neste lugar, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor procura aqueles que Te adoram, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Que esse espírito, Senhor Deus, permeie os nossos corações, Senhor. Que a gente não venha, Senhor, a olhar para as circunstâncias, Senhor. Que a gente não venha, Senhor Deus, a olhar, Senhor, para o que estamos sentindo, para o que estamos vendo, Senhor. Mas que a gente pense de maneira racional e que assim a gente ofereça ao Senhor um culto racional, Pai, através da nossa adoração a Ti, Senhor, através do engrandecimento do Teu nome, Senhor, que a gente adore ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus, Pai. A Ti, Senhor, todo louvor, Pai, porque só Tu és digno, Deus. Amém, Senhor. Amém. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode molhar? Quem é esse que cura as doenças e o corpo e alma pode restaurar? Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus não há. Meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para Ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões em liberdade, faz seus servos caminhar? Quem é esse que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar?
salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti Olá, mais uma vez, boa noite a todos vocês, mais uma vez também agradecendo sempre, por essa oportunidade que vocês nos dão de adentrarmos a sua casa através dos meios de comunicação
para a gente poder compartilhar um pouco da palavra de Deus que tem sido revelada a nós nesses dias tão delicados, né, irmãos, de pandemia, de isolamento, de quarentena, mas continuamos indo em frente, não é? E a gente agradece muito, então, primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade que Ele nos dá de nos curvarmos diante da palavra dEle. Agora, logo após termos participado desse tempo de louvor, de adoração, através do Ministério de Louvor, muito bom mesmo estar junto com você. Eu gostaria de convidar cada um de vocês, famílias, pessoas que estão talvez até sozinhas, de repente, mas assistindo aqui esse tempo de palavra. Eu convido você a curvar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos e vamos orar e pedir que Deus possa dirigir a palavra dele sobre a nossa vida. Santo e amado Deus, pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor esteja sobre nós, Pai, nesse tempo de palavra, de estudo da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de, mesmo distantes fisicamente, estarmos num só Espírito, ó Deus, tendo comunhão uns com os outros, cada um nas suas casas, mas mesmo assim, Pai, a comunhão do Senhor sendo derramada sobre nós, a unidade no Espírito, Pai, se manifestando através da Tua igreja. Nós agradecemos pelo Teu cuidado conosco até aqui, Senhor, e pedimos que o Senhor continue operando no nosso coração acima de qualquer outra coisa, transformando o nosso coração. Até mesmo, Senhor, eu diria, usando esse tempo que podemos dizer tão difícil para nós, mas ao mesmo tempo um tempo que tem sido tão instrutivo, Deus. Basta que a gente preste atenção, basta que a gente abra os olhos, que a gente atente os ouvidos, Pai, para aquilo que o Senhor está falando através de todos esses acontecimentos tão difíceis, Pai. Que o Senhor realmente inspire os nossos corações agora nesse tempo da palavra também. Ó Deus, aguça a nossa atenção, tira, Senhor, o nosso sono, ó Deus, e nos dá o entendimento, Pai, da Tua palavra, conforme a necessidade de cada um aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Está sendo projetado, né, na tela essa letra, que na verdade é uma letra de uma canção. E uma canção bem antiga, né, chamada O Exército de Deus. E na verdade o tema da palavra de hoje é exatamente esse, né, o Exército de Deus. E há então esse cântico muito antigo, na verdade, composto pelo pastor e compositor Ademar de Campos. E essa música diz o seguinte: eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor que é a arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Que cântico inspirador, né, irmãos? Que cântico que nos desafia, que nos levanta, né? Que nos faz criar coragem para prosseguirmos. Como é bom a gente pensar que fazemos parte desse grande exército que é o exército de Deus. Agora, eu estava meditando na letra dessa canção e, paralelamente a ela, fui levado também a meditar num texto bíblico que se encontra em Isaías, capítulo 13, versículo 4. E lá em Isaías 13:4 diz assim: escutem, há um barulho nos montes como o de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos está reunindo
um exército para a guerra. Eu fiquei meditando também nessas palavras. Sabe, irmãos, com a pandemia, eu tenho feito uma reinterpretação de muita coisa, porque essa realidade doida que a gente tem vivido nesses dias me tem feito ampliar a compreensão de muita coisa. E isso inclui muitos textos bíblicos que eu já sei até de cor. Isso inclui também muitas canções cristãs que já canto há décadas. Essa, por exemplo, O Exército de Deus, é uma delas. Um cântico tão antigo, um cântico curto, uma letra curta, uma letra aparentemente simples de se entender. Mas que agora, em meio a esse tempo, me faz perguntar: o que é o exército de Deus? Qual é o papel do exército de Deus? E quem está apto a fazer parte desse exército de Deus? Essas perguntas, ao meditar na letra da canção, que na verdade é uma letra festiva, mas que começou a me fazer pensar e meditar. E depois naquele texto de Isaías, espera, o que é exatamente esse exército de Deus? Qual é o papel do exército de Deus e quem está apto a fazer parte dele? Antigamente, e isso, quando eu digo antigamente, talvez seja um ano atrás, antes da pandemia, né? Eu diria que o exército de Deus é formado por todos os cristãos, por todos aqueles que creem em Jesus e têm entregado a sua vida a Ele. Simples assim. Mas hoje, irmãos, depois de um ano de pandemia e depois de um ano dessa, desculpe a palavra, mas dessa doideira de estar presenciando situações que eu nunca imaginei que um dia presenciaria, de tragédias. Hoje, eu estou vendo que eu preciso aprofundar mais os conceitos sobre o exército de Deus e ampliar esse conceito. E é o que eu gostaria de fazer nessa noite com vocês. Convidar vocês a me acompanharem nessa meditação. Na verdade, assim, se nós olharmos a Bíblia como um todo, e de forma rápida, né, porque não temos muito tempo aqui, mas rapidamente é possível eu conseguir localizar pelo menos 3 períodos distintos na história bíblica em que as respostas para essas 3 perguntas foram sofrendo uma transição, ou seja, em cada um desses períodos que eu rapidamente localizei, as mesmas perguntas talvez tivessem respostas diferentes, mas que foram sofrendo uma transição até chegar aos dias de hoje. O que eu quero dizer com isso? Vejamos. Quando nós vamos na história de Josué, por exemplo, né, lá no Velho Testamento, no livro de Josué, e eu sugiro, né, você ler Josué capítulo 1, versículos de 1 a 5, o texto está aí para você guardar, você anotar, para depois você ler com mais atenção. Não vamos ler todos os textos hoje, porque senão fica muito, muito longo tudo isso. Mas eu convido você depois a ler com calma e a ouvindo novamente, talvez, e lendo juntos, né? Acompanhando esse raciocínio. Esses textos também estão descritos ali na descrição do vídeo, né? Logo ali embaixo, se você esqueceu de marcar, mas está tudo anotado lá no YouTube, né? Mas então, olhando a história de Josué
nós vemos que o exército de Deus naquele tempo, ou naqueles dias, o exército de Deus era o próprio exército de Israel, o exército físico, formado por homens de guerra. Esse era o exército de Deus, cujos soldados precisavam ser treinados no manuseio das armas e dos escudos, enfim. E literalmente precisavam vestir as suas armaduras, literalmente, armaduras físicas, para que fossem às batalhas protegidos. Capacetes, não é? E então, através de Moisés, primeiro então Deus conduziu aquele povo, o povo de Israel, desde o Egito até a Terra Prometida. A Terra Prometida é onde está o país, né, Israel, hoje. Mas, quando o povo chegou ali, comandado por Moisés, agora estavam sob a liderança de Josué, porque Moisés havia acabado de morrer. E agora, aquele povo precisaria conquistar aquela terra. Era uma terra prometida por Deus, mas ela estava toda ocupada por povos hostis, que não entregariam de mão beijada. Mas Deus faz uma promessa, que estaria presente e guerrearia por eles. Deus não guerrearia com eles. Deus diz que ele guerrearia por eles, bastando que para isso eles fossem obedientes a Deus. Então, um detalhe importante aqui, irmãos: as guerras eram literais, o exército era físico, literal. E quando Israel obedecia a Deus, a vitória vinha, e muitas vezes de uma forma tão sobrenatural que eles praticamente não precisavam fazer nada, como aconteceu logo de cara quando eles entraram na Terra Prometida, que foi a primeira batalha em Jericó, quando as muralhas ruíram. Agora, quando aquele povo de Israel desobedecia, aí vinham derrotas acachapantes, vinham derrotas humilhantes, e muitos soldados de Israel perdiam a vida naquelas batalhas. Mas por quê? Porque havia desobediência. Então, esse foi vamos dizer, um primeiro tempo em que a gente vê um exército de Deus físico, formado por homens de guerra armados, que iam às batalhas para conquistar a terra. Agora, quando a gente caminha 400 anos para frente de Josué, nós chegamos aos tempos do rei Davi. E na história de Davi, e eu sugiro a leitura, de 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 45 a 47, onde é narrada a história de Davi enfrentando Golias. E nessa história, o exército de Deus agora é representado por apenas uma pessoa. Porque na verdade aqueles que deveriam mesmo ser o exército de Deus, agora estavam atemorizados, escondidos, porque havia um gigante, literalmente, que era o descendente de um povo chamado Anaquins, que eram homens de 3 metros para cima. E então, nessa ocasião, o exército de Deus que vai enfrentar o inimigo é constituído agora por apenas uma pessoa. E essa pessoa não era um homem de guerra, era um rapazinho, um jovem, que todos até assim brincavam com ele, não levavam a sério. Um jovem pastor de ovelhas,
que não tinha armadura, que não tinha espada, que não tinha escudo. Ele tinha, com exceção de uma funda, que era um tipo de um estilingue, né? Feito com couro, uma tira de couro. Então, com exceção de uma funda e algumas pedras. E com isso, ele defendia os seus rebanhos de ovelhas de animais selvagens. E durante anos cuidando dessas ovelhas e usando a sua funda, ele foi treinando, e ficou um exímio atirador de pedras com a sua funda. Esse era, nessa ocasião, o exército de Deus. E a frase de Davi, num desses versículos, né, o versículo 45, se você for ver lá depois, essa frase de Davi, respondendo a Golias, a uma provocação de Golias, é bem ilustrativo disso. Ele estava agora representando o exército de Deus. E o que Davi fala? Ele diz assim: você, Golias, você vem com uma espada, você vem com uma lança, você vem com esse escudo, com essa armadura, você vem com esses dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aí no versículo 45, Davi encerra essa fala dizendo: todos saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede vitórias ao seu povo, porque essa batalha é dele. E logo em seguida, Golias vai para cima de Davi. Davi prepara a sua funda, gira, faz a sua pontaria e com uma só pedra vence o grande e temido inimigo de Israel. Aquele gigante, literalmente todo equipado, foi derrotado pelo exército de Deus, que era um rapaz. Não é exatamente como Davi disse: todos verão que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede vitórias, porque essa guerra é dele. Foi uma guerra real também, porque ali estava o gigante representando o exército dos filisteus, e o Davi, e o pequeno Davi, representando o exército de Israel. Então foi uma guerra também, e real, concreta, física, mas por trás daquela guerra houve um significado espiritual tremendo. Deus está montando o seu exército, mas esse exército não depende de homens, porque esta guerra é dele. E aí saímos do Velho Testamento ou do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós encontramos o apóstolo Paulo, que também fala desse exército, o exército de Deus, o mesmo exército de Deus. Só que agora esse exército passou pela última e mais drástica transição. Eu chamo isso de transição, né? Se você volta lá para Josué, o exército de Deus era literal, era um exército de homens, muitos homens armados, treinados para a guerra. Um exército temido pelos outros povos. 400 anos depois, o exército era apenas um rapaz. E agora, nos tempos de Paulo, Jesus já havia sido morto na cruz, já havia ressuscitado e já havia subido aos céus.
E agora o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele está falando sobre esse mesmo exército, mas que agora chegou na sua última transição. Agora, no discurso de Paulo, o exército de Deus é formado por todos aqueles que passam a crer no Senhor Jesus e que o recebem no seu coração como seu Senhor e Salvador. Como assim, pastor? Que drástica transição, ou que transições são essas? Eu vou explicar melhor. Paulo, aqui em Efésios 6,12, ele diz, porque a nossa luta agora já é no terceiro tempo dessa transição. A nossa luta não é contra seres humanos. Algumas versões diz contra carne e sangue, né? Que é a mesma coisa. A nossa luta não é contra seres humanos, contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades e dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa batalha. Então, primeiro, primeira transição. Os nossos inimigos agora não são mais pessoas. Agora, Paulo está dizendo que os nossos inimigos agora são seres espirituais do mal, que dominam esse mundo de trevas. E daqui vem a segunda drástica transição, que reforça o que já tinha acontecido com Davi. E o que eu quero dizer com isso? Que as armas agora não são mais físicas. Não é mais uma espada, não é mais um escudo, não é mais uma armadura, mas é como se fosse. Agora, no caso de Davi, é interessante, porque ele já fez uma transição em relação a Josué. Porque Davi abriu mão da espada, ele abriu mão da armadura. O rei Saul, quando Davi se dispôs a ir lutar contra Golias, né, e você lê isso lá no texto de 1 Samuel, quando Davi se dispõe a lutar contra Golias, Saul diz então, mas então Davi, você não pode ir assim sem nada, você tem que, eu vou te emprestar a minha armadura e as minhas armas. Só que quando Davi veste tudo aquilo, primeiro que ele não estava acostumado, mas provavelmente ele ainda era um jovem, talvez um jovem recém-saído da adolescência, não sei, né? Então o físico dele era um físico menor. E quando ele coloca toda aquela armadura sobre ele, ele não consegue nem andar, o texto diz. E ele diz, rei Saul, não dá. Não posso lutar com isso. Eu vou sem nada, porque eu tenho o Senhor. Então, naquele momento, Davi abre mão da espada física, da armadura, mas ele ainda tinha uma arma física, que era a sua funda, que eram as suas pedrinhas. Essa era a sua arma. Então, ele abriu mão praticamente de todas as armas físicas. Manteve uma só, uma arma particular dele, que ele manuseava muito bem. Mas agora, quando chega em Paulo, as armas são totalmente substituídas. E agora, elas são todas espirituais. Por isso, você vê nesse quadro o que Paulo diz no texto.
tudo representativo. Na verdade, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus em Efésios 6, ele cita exatamente esses elementos. E na verdade ele se referia ao soldado romano, porque disso o povo entendia. Porque naqueles dias Israel estava sob o domínio do Império Romano. Uma das coisas que eles mais viam no dia a dia deles eram soldados romanos. Então Paulo usa exatamente essa figura para que eles entendessem o que Paulo estava falando. Então ele faz uma analogia entre as armas espirituais que Deus agora está colocando à nossa disposição através de Jesus e os armamentos físicos dos romanos. Então ele cita o capacete, ele cita a armadura, o cinto, ele cita a espada, o escudo, e ele cita os calçados para os pés. E cada um desses elementos representando uma arma espiritual. Isso você pode ver em detalhes nesse texto de Efésios 6, de 10 a 18. Então, o que é o exército de Deus hoje? O exército de Deus hoje, eu vou repetir, é aquele formado por todos os cristãos, verdadeiramente seguidores e imitadores de Jesus. E quando esse exército age, o exército verdadeiro de Deus, o de hoje, quando esse exército age, os seus soldados, primeiro eles olham para Jesus, porque são discípulos, porque são imitadores. Então, em qualquer coisa que eles vão fazer, eles olham primeiro para Jesus e perguntam o que o Senhor faria. E depois então fazem exatamente igual ao que Jesus faria. E por que eles sabem o que Jesus faria? Porque eles conhecem os evangelhos. Eles conhecem a Jesus. Eles sabem como Jesus reagiria diante de todas as circunstâncias. Porque Jesus deu o exemplo em várias circunstâncias. E o verdadeiro soldado do exército de Deus conhece as reações do Senhor Jesus. E ele imita, ele faz igual. É a primeira coisa que um soldado do verdadeiro exército de Deus faz. O verdadeiro soldado do exército de Deus hoje é um cristão que diariamente veste a armadura de Deus, de Efésios 6. Ele sabe de cor o que ele precisa fazer a cada manhã. E o que isso significa? Ele se cobre da verdade. Não só da verdade professada em palavras, ou seja, é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não mente, uma pessoa que não engana, uma pessoa que não faz falcatrua, uma pessoa que não faz traquinagem ou enganação com as pessoas, não. Mesmo que leve prejuízos. Porque logo ao acordar, ele já se vestiu da verdade. E onde está essa verdade? Na palavra de Deus. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A cada manhã, o soldado do exército de Deus se veste do próprio Jesus, que está no seu coração. E por isso a primeira coisa que vai dominar a vida desse soldado ao longo do dia é a verdade. Tanto a verdade no falar, como a verdade da palavra de Deus dominando
todas as suas ações. Segunda coisa, ele vai lutar pela justiça. É a segunda arma dele. É a segunda parte da sua armadura. Ele vai lutar pela justiça. Mas não a justiça dos homens. Não o olho por olho e dente por dente. Mas a justiça que vem de Deus. Isso é o que ele tem aprendido ao longo da sua vida. E é o que ele pratica nesse momento. A justiça que vem do coração de Deus. Não há justiça maior, nem melhor do que a justiça de Deus. O soldado de Jesus, do exército de Deus, não perde também a oportunidade de pregar a palavra do Evangelho, seja em palavras ou em ações. Ele vai estar sempre propagando o Evangelho de Jesus para que as pessoas conheçam aquilo que ele mesmo já conheceu e que transformou a vida dele. Por isso que um verdadeiro soldado de Jesus está sempre conquistando pessoas para Jesus, porque a vida dele atrai as outras pessoas, mas não para ele, para Jesus. Por isso, um verdadeiro soldado do exército de Deus está sempre atraindo pessoas para Jesus. O verdadeiro soldado do exército de Deus, ele exerce a sua fé. E com essa fé, como se fosse um escudo, como diz lá em Efésios 6, com essa fé, ele vai eliminando toda dúvida. Um verdadeiro soldado de Jesus não tem dúvidas, porque aquilo que começa a se formar como dúvida, ele entrega para Deus. Se Deus der resposta, ele aceita e crê pela fé, mesmo que não esteja vendo. Mas se não há resposta, então ele deixa nas mãos de Deus e continua crendo nesse Deus. Não há nada, nenhuma dúvida que coloque em risco a sua vida com Deus. Um verdadeiro soldado do exército de Deus não tem dúvidas sobre o seu relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus para com ele. Ele não tem dúvidas. E com essa fé, então ele se protege disso tudo, das dúvidas, das mentiras, dos enganos. Com a fé, ele se protege das maldades, das fofocas. Nada disso o atinge, porque ele tem um escudo que é a sua fé. Então nada disso tem efeito sobre a vida de um verdadeiro soldado do exército de Deus. Outra coisa é que pelas convicções firmes desse soldado, pela sua firme consagração a Deus, pela sua consistente vida no Espírito, com Deus, esse soldado tem a certeza absoluta da sua salvação em Jesus. Ele não tem nenhuma dúvida a respeito. Uma outra característica do soldado do exército de Deus, do verdadeiro soldado de Deus, do exército de Deus, é que ele tem a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua companheira inseparável de todas as horas. Então o verdadeiro soldado do exército de Deus, o tempo todo ele está lendo a palavra, ele está estudando, ele está conhecendo, ele está meditando nas escrituras e principalmente ele está aplicando cada um daqueles princípios aprendidos no seu dia a dia.
E isso transforma o seu dia. Um verdadeiro soldado do exército de Deus conversa com o Pai intimamente o tempo todo em oração. Ele não sai da presença de Deus. E é assim, irmãos, que esses soldados estão sempre vestidos com a armadura de Deus. Vai lá em Efésios 6, de 10 a 18. Tudo isso que eu disse aqui está descrito lá. Essa é a armadura de Deus. E o verdadeiro soldado do exército de Deus veste essa armadura todo dia. E por isso ele está sempre pronto para vencer qualquer batalha. Qualquer batalha. Agora, qual é o papel do exército de Deus? Qual é a função do exército de Deus? Irmãos, se voltarmos lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 6, Deus diz para Josué, isso foram as palavras de encorajamento para Josué, vindas de Deus, quando ele ia começar a conquista da terra. Então Deus diz para ele: Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar toda a terra que eu prometi, sob juramento, aos seus antepassados. Então, no caso de Josué, qual foi o papel, ou qual era o papel do exército de Deus? Conquistar a terra prometida, que, como eu disse, quando o povo chegou ali, a terra estava toda tomada por povos hostis, e eles teriam que conquistar, mas Deus diz: eu estarei com vocês, e eu vou lutar por vocês. Então esse foi o papel do exército de Deus nos dias de Josué. Agora, quando vamos para Davi, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 46, por exemplo, Davi diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Ele estava falando isso para Golias, olho no olho. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, Golias. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então, quando chegou o tempo de Davi, qual foi o papel do exército de Deus, que era o próprio Davi naquele momento? Mostrar para toda a terra, mostrar para todos os povos que em Israel há um Deus e que ninguém pode vencer esse Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje, o papel desse exército foi determinado pelo Senhor Jesus em Mateus 28, pelo próprio Senhor Jesus, no momento em que, depois de tudo concluído no ministério de Jesus aqui na terra, Ele está pronto para voltar aos céus. Ele então está junto de seus discípulos, e essas são as últimas palavras.
Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eis que eu estarei sempre com vocês até o fim. Hoje, esse é o papel do exército. Preguem a palavra. Preguem o Evangelho de Cristo. E como discípulos verdadeiros de Jesus, façam mais discípulos. Eu lembro da pastora Miriam Natumi, que durante um tempo pastoreou a igreja de Tangará junto comigo. Ela sempre dizia, né? E diz ainda hoje, acho, né? Somos ovelhas do rebanho de Deus. E ovelhas geram ovelhas. Discípulos geram discípulos. E Jesus deixou essa ordem: façam discípulos pelas nações, pelo mundo afora. Porque esse é o papel do exército de Deus hoje. E eu fiquei me perguntando: eu tenho feito discípulos, mas não discípulos meus, que me imitam e fazem tudo igualzinho a mim. Discípulos que imitem o meu mestre. Que eu seja só um degrau, para que eles pisem e cheguem em Jesus. Essa foi a ordem para esse novo exército. Essa é a nossa batalha hoje, irmãos. Levar o Evangelho a todo o mundo, para que o mundo conheça a Deus e o receba, e com isso a salvação também seja derramada sobre esse mundo. Muitas pessoas, muitas pessoas, em meio a essa pandemia, estão dizendo por todos os lados: só Deus na causa, só Jesus. Mas o que quer dizer isso, irmãos? Eu vou dizer para você o que isso quer dizer. Porque só quando esse mundo encontrar a salvação em Jesus, e entregarem e derramarem as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus, é que tudo isso realmente vai ser amenizado. E eu digo mais: o tempo está se esgotando. Tudo que nós vemos acontecer ao redor de nós, irmãos, todas as circunstâncias não passam de distrações do nosso verdadeiro objetivo, do porquê estarmos aqui, do porquê termos sido chamados para o exército de Deus. São distrações. Quando nós vamos para Jesus, nos tempos em que ele esteve aqui, Jesus sabia o pouco tempo que tinha, por volta de 3 anos. E então ele não perdia tempo com aquilo que acontecia à sua volta. Ele cuidava das viúvas, ele dava atenção para os órfãos, para os desprezados, para os pobres, para os oprimidos. Ele dava atenção para esse povo. Mas ele não saía brigando com as autoridades romanas, com o exército. E aliás, esse foi um dos motivos porque muitos judeus não o aceitaram como Messias, porque achavam que o Messias teria que ser um grande general de um exército físico que comandaria Israel numa grande revolução contra o Império Romano. E de repente chega alguém que se diz o Messias, mas diz assim: ama o seu inimigo,
Se alguém roubar a tua roupa, entrega a capa também. Se alguém bater na tua face direita, oferece a esquerda também. Perdoa, porque aí você vai ser perdoado. Ame o seu inimigo, porque amar o seu amigo todo mundo faz. E muitos judeus ouviam aquilo e diziam: não pode, isso é fraqueza. E eles não entenderam que o exército de Deus agora não é formado mais por soldados treinados para a guerra, bravos, fortes, encorpados com armas físicas. Não é mais. Porque a graça de Deus, que sempre esteve presente sobre esse mundo, através de Jesus, ela se manifestou de uma forma intensa agora. Nós estamos no tempo da graça de Deus, do perdão de Deus. E é o último período antes da volta de Jesus. Preparando, atraindo, perdoando, acolhendo, salvando almas para o reino. Jesus não perdia tempo com as questões políticas. Jesus não perdia tempo com as injustiças diversas. Senhor, os impostos dos romanos são abusivos, Senhor. Nós temos que pagar esses impostos. E Jesus olhou e disse: sim. Dai a César o que é de César. Olha na moeda. De quem é a imagem que está aí? É de César, Senhor. Então, dai a César o que é de César. Mas não se esqueça de dar a Deus o que é de Deus. E assim foi o ensinamento de Jesus. São dois reinos. Naquele tempo, eram dois reinos: o Império Romano e o Reino de Deus. Mas qual foi o foco de Jesus? O Reino de Deus. Nós também não podemos perder tempo, porque ele está se esgotando e Jesus está voltando. Os sinais são mais do que claros, irmãos. E se Jesus voltar e você se encontrar diante dele, e ele perguntar para você, cristão, o que você fez com o seu chamado, aí você vai dizer o quê? Eu estava lá na passeata, Senhor. Eu estava lá com a bandeira, eu estava lá brigando, gritando. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós temos que nos acomodar diante das injustiças, mas nós temos que colocar na balança o que é prioritário e o que não é, porque há momentos e momentos. E nós temos que estar atentos ao tempo da história, porque ela não para. A história bíblica nós lemos neste livro, mas ela continua. Ela ainda não terminou. Essa história vai terminar quando Jesus voltar. E ele já está às portas. O que nós temos feito pelas almas que se perdem? Que importância temos dado a isso? Finalmente, quem está apto a fazer parte desse exército? Irmãos, estão aptos todos aqueles que ouvem tudo isso e dizem amém, porque entenderam o que é esse exército e entenderam
Qual é o papel dele hoje? No meio dessa pandemia, eu pus ali várias imagens de soldados do exército de Deus, levando o evangelho, estudando a Bíblia juntos, evangelizando, falando da sua fé para as crianças, para as pessoas necessitadas. Em meio a essa pandemia, eu vejo muitos crentes e, infelizmente, muitos líderes, pastores, igrejas, ministérios, que têm se levantado e dito que representam o exército de Deus. Só que não estão entendendo certas coisas e por isso estão errando feio. E quais são essas coisas? Primeiro, realmente há um chamado de Deus para quem queira fazer parte desse exército. Há um chamado dele. Segundo, esse exército está sendo formado por Deus desde a queda de Adão e Eva. Desde lá de Gênesis, Deus está formando e chamando para o seu exército. Terceiro, só que os critérios para esse exército são critérios celestiais, espirituais, sobrenaturais, porque esse exército, ele também é sobrenatural. Ele é um exército de Deus e não do general fulano ou cicrano. Então os critérios desse exército são sobrenaturais, porque o general dele é sobrenatural. E quarto, ao longo da história, Deus foi transicionando o papel do seu exército. Foi tudo isso que eu disse aqui. A história bíblica, irmãos, quinto, foi um preparo para o envio de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que se você for lá em Gênesis e ler a Bíblia inteira, você tem que entender a Bíblia como um grande funil, que começa com a boca bem larga lá em Gênesis, mas vai estreitando, e vai estreitando, e vai estreitando, até chegar em Jesus, e ali o funil fechou. A história bíblica inteira e, consequentemente, a história da humanidade foi um preparo para a chegada, para o envio, para a vinda do Filho de Deus, o Senhor Jesus, através de quem a graça de Deus, que sempre existiu, se manifestou em toda a sua plenitude, através de Jesus. E agora, essa graça de Deus precisa continuar se manifestando. Através de quem? Do exército de Deus. Através dos discípulos de Jesus, que formam esse exército. Nós, que somos o exército hoje, somos responsáveis por fazer com que a graça do Senhor Jesus continue se manifestando sobre esta terra. Portanto, todo aquele que crê no Senhor Jesus como Filho de Deus e recebe o Filho de Deus em seu coração como Senhor e Salvador, é chamado para fazer parte desse exército. Escutem Isaías 13:4. Há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão.
O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. Se coloca nesse meio, irmãos. Porque se você tem a Jesus no seu coração, você é uma dessas pessoas que o Senhor está reunindo, chamando, porque a guerra está aí. Nos tempos de Josué a guerra foi uma, nos tempos de Davi foi outra, nos tempos de Jesus, e hoje chegou a sua vez. Mas essa guerra não é de briga, não é de discussão, não é de bate-boca, não é de polemização. Essa briga não é para ficar se ofendendo um ao outro, até entre os irmãos da igreja. Essa guerra é contra o inimigo espiritual, porque os nossos inimigos não são carnais, não são pessoas. Agora é tempo de acolher, é tempo de compreender os meus irmãos, as pessoas, é tempo de aconselhar à luz da palavra de Deus, é tempo de consolar, é tempo de levar as pessoas à presença de Jesus e, consequentemente, à salvação em Jesus. Enfim, irmãos, é tempo de amar ao próximo como a si mesmo. Preste atenção às instruções que Paulo deu para o seu discípulo Timóteo. Ele disse: Timóteo, prega a palavra, insta. A palavra insta quer dizer peça com insistência. Quer seja oportuno, quer não, corrige, Timóteo, repreende, exorta, mas faça isso com toda longanimidade, que significa o quê? Paciência mesclada ao amor e doutrina. Palavra. Esse é o papel do exército de Deus no meio dessa pandemia. Ser o instrumento através do qual o reino de Deus vai se estabelecer sobre a terra. E lembrando, irmãos, que o reino de Deus tem que ser luz no meio das trevas. O reino de Deus tem que ser paz no meio da guerra e não ser mais trevas e mais guerra. Não temos que colocar mais lenha nessa fogueira. Já chega o tanto de lenha que o mundo está colocando. Por isso que as nossas armas não podem ser humanas. Elas têm que ser espirituais, vindas de Deus. Então, chegando ao final desse tempo, eu pergunto: será que você compreendeu isso? Será que você então está disposto a fazer parte disso mesmo? Abrir mão até mesmo do seu orgulho? Porque grande parte disso, na verdade, é orgulho. Porque eu quero fazer com que as minhas opiniões se sobreponham às dos outros. Eu estou certo. Em grande parte é por isso. Não é porque eu estou lutando pelo reino de Deus. É porque eu quero que a minha opinião se sobreponha às dos outros. Porque eu estou certo. Porque eu é quem sei de tudo. Vamos para a palavra, irmãos. Porque a palavra de Deus é que é a fonte de toda a verdade. Não nós, nem eu e nem você. Quer fazer parte disso? Está disposto a abrir mão? Então, Deus chama você para fazer parte desse exército mesmo, de verdade. Exército que vem marchando sobre a terra, em plano de guerra. Vamos lá? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, desafia, Pai, o teu exército. Desafia o teu povo, Senhor, do qual eu faço parte. Mexe conosco, Senhor. Mas que a gente entenda qual é o verdadeiro motivo porque temos sido chamados para esse exército.
Coloca em nós um conhecimento profundo da Tua Palavra, que transforme todos os nossos valores, que nos leve a abrir mão, Pai, de tudo aquilo que não vem do Teu coração. Ajuda-nos a ouvir somente a Tua voz no meio dessa gritaria toda, dessa pandemia, gritos de todos os lados, Pai. Cada grito dizendo que tem a verdade. A única verdade vem do Senhor, porque Tu és a verdade. Ensina-nos a focar os nossos ouvidos somente à Tua voz. E que assim possamos verdadeiramente fazer parte do Teu exército que vai abençoar esta terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você a adorar o Senhor agora, através desse cântico mesmo. Eu posso escutar o exército de Deus, do qual você vai fazer parte. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Glórias a Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.